Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para o seu coração, juntos nessa noite para o nosso culto doméstico de estudo bíblico. Tempo de isolados geograficamente, separados, afastados, mas unidos, atados, conectados, não somente por redes e plataformas digitais, mas também pelo mesmo Deus, pelo mesmo Espírito, como um só corpo. Nós vamos iniciar uma nova série de estudos agora de culto doméstico, baseado na vida e do personagem Neemias, a liderança de Neemias em tempos de crise. Essa vai ser a temática que nós vamos desenvolver. Então eu vou fazer essa palavra pastoral introdutória juntamente com você, com sua família, e você já vai receber no final o estudo indutivo com várias perguntinhas, bem focado naquilo que nós queremos aprender hoje, para você com a sua família tirar aí os princípios específicos do livro de Neemias. O livro de Neemias é um tratado de liderança, você vai ver juntamente comigo ao longo das quartas-feiras posteriores e vai ser muito bom. Nós vamos orar e aí nós já vamos ler o texto de Neemias capítulo 1, do versículo 1 a 4. Oremos para poder iniciar. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aprendendo mais do Senhor nessa noite. Pedimos agora que o Teu Espírito Santo nos visite, fale conosco, ministre as nossas vidas e nos ensine verdades da parte do Senhor. Precisamos, Deus, que a nossa mente seja cativa à obediência a Jesus, que o nosso coração seja uma terra boa, uma terra fértil, para que a boa semente da Sua palavra caia e dê frutos para a glória do Senhor. Assim oramos, gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós e pelo Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler então Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu e no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Que o Espírito Santo de Deus possa revelar a palavra dele ao meu e ao seu coração em nome de Jesus. Eu creio que a maioria de nós que estamos assentados ao redor dessa mesa, para esse culto doméstico de estudo, conhecemos o relato desse homem chamado Neemias. Neemias está a aproximadamente 1.600 quilômetros da sua cidade natal. Neemias não nasce em Jerusalém, possivelmente ele é a terceira geração de judeus, daqueles que foram levados para o cativeiro babilônico. Agora há um retorno do cativeiro depois dos 70 anos, em que Deus vai usar a Babilônia para trazer juízo sobre o povo. E eles estão voltando em 3 levas para a cidade de Jerusalém. A primeira leva volta com Zorobabel, que vai restaurar agora o templo, o culto. A segunda com Esdras, que vai restaurar a leitura da palavra, que vai restaurar toda a prática do culto. E a terceira com Neemias, uma terceira leva que vai restaurar os muros, colocar as portas no lugar. Como todos nós estamos muito bem familiarizados com o contexto de Neemias, nós sabemos que a cidade está destruída, os muros estão derribados, as portas estão queimadas, as pessoas estão desalentadas, vivenciando aquele cenário durante já 120 anos, porque eles tinham tentado restaurar todas as coisas e não havia conseguido êxito nessa situação. E agora eles estavam desolados. Eles olhavam para aquelas ruínas e eles contemplavam só as ruínas e achavam que nunca mais eles poderiam ter os muros no lugar e as portas nos seus devidos lugares. E agora Neemias, no seu palácio, no seu conforto, no seu comodismo, ele está servindo o rei, ele é um copeiro, ele tem um alto padrão de vida, ele tem um alto padrão escalonado de profissão, ele tem uma influência, ele é um homem de confiança do rei, ele está em Suzã. E a Bíblia diz que Hanani, um dos seus irmãos compatriotas, vai visitá-lo, um judeu. E ele decide fazer uma pergunta. Sabe aquelas perguntas que a gente faz
só para poder ter desencargo de consciência, tipo assim, e aí, como você vai? Ele vai perguntar para Hanani, como você vai? Como está a tua família? Como está a minha família? Como estão os nossos irmãos, a nossa cidadela? E ele vai responder, olha, nós estamos debaixo de opróbrio, de vergonha, de ruína, de caos. Os nossos muros, que representam segurança, estão todos derribados. As portas que representam relacionamentos, idas e vindas, tudo era se resolvia comercialmente falando, juridicamente falando, nas portas, nas praças, elas estão queimadas. As pessoas entram e saem a hora que querem. O desafio está enorme, o povo está desolado, vivendo no meio dos escombros. Naquele momento em diante, um senso de realidade vem ao coração de Neemias. O texto diz, então, que daqui em diante, ele vai, depois de ouvir esse relato, a Bíblia diz que ele se assentou, chorou, lamentou por uns dias, jejuou e orou perante o Deus dos céus. Aqui nós começamos a nossa trajetória de alguém que vai liderar um processo de restauração. O que nós vamos ver às quartas-feiras agora em família é o tema liderança exemplar em dias de crise. Eu tenho descoberto que é nos dias de crise que se levantam os verdadeiros líderes, aqueles que vão fazer a diferença nos dias de caos, aqueles que vão apontar caminhos, aqueles que vão liderar processos, tanto das suas casas, como dos seus casamentos, das suas famílias, processos no trabalho, na sociedade onde nós estamos inseridos e também na igreja. É aqui que os verdadeiros e autênticos líderes, eles começam a serem apontados pelo seu serviço e pela sua relevância. Até porque liderança eficaz, liderança exemplar, só pode ser eficaz e exemplar quando nós estamos disponíveis a servir o próximo, a servir alguém. Agora mesmo, nós temos um grupo que vai servir ao Senhor na distribuição de alimentos, por exemplo. Servir ao Senhor na separação desses alimentos. Porque é dessa forma que nós nos tornamos verdadeiros líderes de processos. E Neemias vai nos ensinar isso. Então o livro de Neemias vai nos falar sobre restauração. Restauração das famílias, restauração dos lares, restauração de uma cidade, restauração da fé, do ânimo, da esperança, do encorajamento. Nós estamos vivendo num mundo fragmentado, num mundo que está doente. A pandemia adoeceu o mundo. Na verdade, a pandemia revelou o mundo. Revelou nossa individualidade, revelou nosso egoísmo, revelou nossa incapacidade de nos preocupar com o próximo, revelou quem realmente nós somos dentro de casa, revelou para cada um de nós as nossas incompetências, as nossas faltas de empatia com a dor do outro, revelou toda a ganância dos poderosos, dos políticos, por exemplo, todas as articulações enganosas e corruptas e mentirosas. A crise é muito mais intensa do que a Covid-19. A crise não é financeira, a crise não é só espiritual, a crise não é só emocional, a crise é moral. O mundo está mergulhado e fragmentado numa crise de moralidade. E o livro de Neemias vem nos ensinando sobre liderança. Esse livro nós aprendemos a, por exemplo, primeiro, planejar o nosso trabalho. Agora são dias de você e eu aprender a planejar trabalho dentro de casa, na igreja, no próprio estabelecimento comercial que você tem. Chegou o nosso momento agora de organizar ou reorganizar o nosso tempo. A gente vivia falando que não tinha tempo para nada. Agora chegou o momento de organizar, de reorganizar o nosso tempo. Liderança também vai nos ensinar sobre otimizar recursos. Sabe, você aproveitar ao máximo os alimentos? Uma vez eu ganhei um livro do Senai. E esse livro ensinava como você usar a casca dos alimentos, de legumes, de verduras, de frutas, né? Sobre você fazer pratos que custavam até aproximadamente R$ 1,20, na época a R$ 1,80, a R$ 2,00. Pois é, chegou esse tempo. Chegou o tempo de nós reorganizarmos o que nós estamos comendo, como nós estamos comendo. Lembra aquele exagero que nós tínhamos, né, de tantos alimentos que sobravam e a gente jogava fora? Agora não é mais hora disso, não é mais tempo disso. É tempo agora de você se resguardar nesse processo para ter, para compartilhar. Também é tempo agora de nós integrarmos
toda a família em tarefas específicas. Dividir tarefas. Cada um fazer um pouquinho agora. Reorganizar. Eu gosto de pensar em Provérbios, capítulo 6, né, principalmente quando vai se falar da estrutura da formiga. Como ela é organizada. Como ela trabalha no verão para poder, no inverno, ter o que subsidiá-la, ter como compartilhar com alguém. Como nos ensina sobre organização, sobre distribuição de tarefas, sobre responsabilidades nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, um ajudando o outro. Agora é momento para isso. Ser um bom líder, um líder exemplar, como Neemias foi, nós vamos aprender a motivar uns aos outros nos dias de crise, de pandemia, por exemplo. Né? De quando um está fraco, o outro se fortalece o outro. Quando um está abatido, o outro, né, inspira, levanta, motiva. Quando um já caiu, o outro estende as mãos para levantar. Quando um está frio, o outro aquece. Quando um está apático, indiferente, o outro está fortalecido. E também todo líder exemplar e eficaz, em dias de crise, ele vai avaliar os resultados. Ou seja, o que está dando certo? O que nós temos que melhorar? Aumentar o nível de cooperação, vou falar na próxima aula para você, o nível de comunicação, de integração, né? E de assumir responsabilidades e avaliação, avaliar resultados. Tem coisas que a gente começou a fazer na primeira semana que já não serve mais para agora. Tem coisas que a gente está fazendo hoje que não vai servir para a semana que vem. Então a gente tem que avaliar os resultados. Por exemplo, você sabe que a partir de hoje, a nossa obrigatoriedade é usar máscaras. É um decreto. Aceitando você ou não, concordando você ou não, né? Agora é uso obrigatório, não podemos sair sem máscara para fora. Tanto para proteger a gente, como mais para proteger o nosso próximo. E todo líder eficaz e exemplar, ele sacrifica a si mesmo em favor do outro. Na sua casa agora tem que ser assim. Você, pai, esposo, você vai ter que sacrificar pela sua esposa e seus filhos agora. Você, mamãe, esposa, vai ter que sacrificar pelo esposo e pelos filhos. Os filhos, ei, chegou o momento de vocês sacrificarem pelos papais e pelo andamento da condução da casa. Papais, agora com senso de equipe, de responsabilidade, chegou o momento de algum tipo de sacrifício em favor dos nossos filhos. Agora são trabalhos em conjuntos, é um trabalho em unidade agora. E para compreendermos esse livro, a gente vai precisar mergulhar nele. E no capítulo 1 eu quero ver com você 3 princípios rapidamente, que Neemias nos ensina. O primeiro princípio é o princípio da realidade. O princípio da realidade é que a cidade não está bem, a família não está bem, a nação não está bem, o mundo não está bem, nós estamos doentes. Você precisa assumir que a sua família não está bem. Sabe os comportamentos de grito, de xingo, os comportamentos de alto índice, nível de estresse, carregado de iras, de palavras duras, sabe, o tom de voz, sabe, o volume de voz, os gritos excessivos, a falta de respeito um com o outro. Chegou o momento de a gente consertar essas coisas. Chegou o momento de nós amarmos mais, abraçarmos mais, de nos compreendermos mais. Chegou o momento de altruísmo, amar mais em detrimento a um sacrifício pelo outro, de tolerar mais, de ser mais longânimo e paciencioso nesses dias. Agora, chegou o momento de verdades reais, de você fazer um bom diagnóstico do seu casamento, um bom diagnóstico dos relacionamentos familiares. Chegou o momento agora de nós assumirmos que nós não estamos bem. Só existe uma forma de você ser restaurado, quando você assume que você precisa de ajuda, que você precisa melhorar, que você assume os seus erros, que você assume as suas limitações, as suas fraquezas. E precisamos ter coragem para poder fazer isso, para assumir essas verdades e para fazer perguntas. De repente você está passando pelos teus filhos, você já está vendo que eles estão gritando, já estão no isolamento aí dentro do quarto, muito tempo exposto à TV, a computador, a aparelhos eletrônicos, a redes sociais, né? Você não fala nada. De repente você já está vendo que teu esposo não está bem, tua esposa não está bem, e aí você está aí todo emudecido. Não é hora para isso. É hora agora do senso da realidade, de você olhar para o cenário. Olha a realidade de Jerusalém, muros derribados, portas queimadas,
ruínas, escombros, muros cheios de brechas, a frente da casa com os muros caídos. Agora é hora da gente levantar os muros na frente da casa. É hora da gente edificar os nossos lares e a nossa família. O segundo princípio, irmãos, é o princípio da inquietação. Primeiro, Neemias cai em si. Ele faz a pergunta para Hanani: como está a família? Não está bem. É a realidade. Ele ouve a realidade. Ele interage com a realidade. Ele faz uma pergunta específica: como vai as coisas? Tenha coragem para fazer perguntas específicas ao teu esposo nesses dias, à tua esposa, aos teus filhos ou aos teus pais. Façam isso. O segundo princípio é o princípio da inquietação. A Bíblia vai dizer para cada um de nós, que nós lemos do versículo 1 ao versículo 4, que depois que ele ouviu essas coisas, ele lamentou, chorou, orou, por vários dias ficou na presença do Senhor. Veja, aqui ele se identificou, ele se inquietou com a situação. Tem uma empatia no processo. A partir de agora tem uma inquietação na alma. Ele vai ficar angustiado, tem um descontentamento santo. Ou seja, ele olha para a situação, ele vê a realidade, ele diz: poxa, não pode continuar assim. Tem que melhorar. As coisas têm que mudar dentro de casa, tem que mudar na cidade, tem que mudar na nação, tem que mudar sobre a face da terra. Nós precisamos de melhorar a partir de agora. Nós não podemos sair dessas piores que nós entramos. Nós não podemos sair dessa do jeito que nós entramos. A gente tem que sair melhor desse processo. Agora é momento dessa inquietude gerar uma santa indignação no seu coração. Santa indignação é quando Jesus olha para Jerusalém e chora sobre a cidade. Lembra? Ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junto os seus pintainhos, mas vocês não quiseram. E Jesus chora, porque ele olha a realidade da incredulidade, da destruição da cidade. Chegou o momento agora de nós nos identificarmos com a nossa cidade, nos identificarmos com a nação, identificarmos com a nossa família. Aquele peso de intercessão no coração pelos teus familiares. É aquele momento em que você sai da indiferença do piloto automático e você encara a realidade. Você, o homem da casa, olha para mim aqui, por favor. Você que está sentado aí com a sua família, chegou o momento de você desligar o piloto automático, sair da indiferença e assumir o remo, o comando da sua casa. Assumir o direcionamento espiritual desse culto. Ei, você, os filhos, você que está me acompanhando aqui, chegou o momento agora de você falar para os teus pais que eles precisam vir para a mesa com vocês, que eles precisam cultuar, que eles precisam sentar para estudar a Bíblia com vocês. Esse é um momento oportuno. Você, esposa, não é debaixo de cobrança, mas é um momento que, com sabedoria, pouca conversa, muito mais modelo e exemplo, você se torna uma administradora nesse momento, com sensatez, equilíbrio e sabedoria, para a gente poder sair dessa. É o momento que nós olhamos para casa, olhamos para a cidade onde nós estamos, olhamos para o Brasil e agora todos nós estamos inseridos nesse contexto. Tem uma fala sendo publicada, uma mensagem, que todos nós estamos na mesma tempestade, não estamos no mesmo bar. E é verdade. Uns estão em iates luxuosos, outros estão em grandes embarcações de cruzeiro, cheio de comida, cheio de bebida, regalado a shows. Outros estão nos seus grandes barcos pessoais, com as suas lives musicais de sucesso, de tudo quanto está acontecendo nessa parafernália do mundo, as pessoas se divertindo. Outros estão em botes salva-vidas, barquinhos a remo, outros estão em caiaques, outros estão agarrados numa boia, já quase afundando, e outros já afundaram e morreram. A grande questão é que ninguém está confortável. Não é isso que vai definir onde a gente vai chegar. Você pode estar numa boinha, você pode estar numa madeirinha, como de Atos 28, que o navio se despedaçou e eles ficaram agarrados num pedacinho de madeira e chegaram na ilha de Malta, seguros, porque Deus falou que ninguém ia se perder. O importante é com quem você vai passar essa tempestade. Não é onde você está, é com quem. E aí vai fazer a grande diferença você estar com a sua família e com Deus, agarrado, nem se for nesse pedacinho de tábua. Isso vai fazer a diferença, de você enfrentar essa realidade agora,
de você assumir esse compromisso e de você agora, numa santa indignação, você não se conformar com o caos e reagir. O terceiro princípio é o princípio da identificação. É se tornar empático com os outros. É você se colocar no lugar do outro. É você agora se colocar no lugar de alguém que está liderando. É você se colocar no lugar de alguém que está tomando decisões. Do seu patrão, dos seus empregados, dos seus funcionários. Se colocar no lugar das suas lideranças. É se colocar no lugar das pessoas que estão tomando decisões, inclusive dentro da sua casa. Esse é o grande desafio de todos nós nesse momento. É aqui, irmãos, que nós precisamos nos identificar com a dor do outro. É aqui que eu tenho que ser um líder por excelência. É aqui que eu tenho que ser um líder diferenciado. É aqui que vai fazer a diferença para que eu tenha sucesso na minha liderança. Você vai ver que em Jerusalém tinha 38 grupos diferentes trabalhando. 8 portas a serem restauradas, que se desdobrava a 12 portas. E Neemias vai dividir em cada porta um grupo, na frente da sua casa para edificar o muro. Os 38 grupos, cada lado, um ao lado do outro, um após o outro, edificando. Você vai ver que ao som da trombeta eles se juntavam, eles se uniam. Nós vamos ouvir sobre liderança, especialistas dizendo que o trabalho em equipe que faz os sonhos se tornar realidade. O trabalho em equipe ajuda você a fechar as brechas dos muros da sua casa, a você passar por essa pandemia, a você estar junto com a sua família. É aqui que nós vamos nos empenhando em detrimento ao outro, que a sua visão é expressada. E Deus usou várias pessoas diferentes, Deus usou várias situações, e eles foram um ao lado do outro, como a gente vai ver na próxima semana, esses princípios, como foi importante. Eu quero concluir com você nesse momento. Você está com seu estudo em mãos. Tem algumas perguntas chaves, estratégicas para você e sua família fazer e sair dessa melhor. Neemias nos ensina a ser exemplar quando eu lidero para o outro. Primeiro eu tenho que me autoliderar para que eu possa liderar para o outro. E a partir daí eu possa ter resultados efetivos e eficazes. A sua casa precisa de você como líder. A sua família precisa. Seus filhos precisam. A igreja precisa. A sociedade precisa. Neemias tinha tudo para ficar no palácio. Ele tinha tudo para ele, só ele comer, só ele vestir, só ele ter grana, só ele ter influência, só ele ter bons relacionamentos. Mas ele vai usar toda a influência dele, todo o recurso, todos os dons e talentos em favor da restauração do seu povo. Nós estamos te aguardando como esse líder exemplar nesses dias. A sociedade precisa de você. A sua casa precisa de você. Seus amigos precisam de você. Seus familiares precisam de você. A igreja de Jesus precisa de você. As crianças que me acompanham, os pré-adolescentes, teens, jovens, a sociedade precisa de você. Começa pela sua casa, as pequenas tarefas. Se autolidere. Lidere o seu tempo de televisão, o seu tempo de aparelhos eletrônicos, o seu tempo de ler a Bíblia, o seu tempo de ler os seus livrinhos, o seu tempo de fazer o seu culto doméstico infantil, o seu tempo jovem com seus amigos, com boas conversas, com palavras de fé e esperança. E eu queria incentivar a você se tornar um líder exemplar. O mundo precisa de líderes exemplares. Não importa a sua idade, o que importa é o seu coração. Que Deus abençoe e que Deus nos ajude a sermos bons líderes, líderes exemplares em dias de crise como Neemias foi. Sua casa vai ser restaurada, nossos lares serão restaurados, a nossa cidade será restaurada, a nossa nação será restaurada. Não depende de ninguém a não ser de você. Faça da melhor maneira possível, com tudo que te vieres à mão, porque Deus vai te honrar. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E agora você fica com o seu estudo indutivo bíblico, para junto com a sua família, você compartilhar desse momento, respondendo as perguntinhas e interagindo. E não se esqueça, hein? A partir de hoje, ó, decreto. Lembra que é da individualidade à coletividade, tá bom? Você não está fazendo isso somente por você. Você está fazendo também pelo seu próximo, porque você é um líder exemplar, porque você é um líder servo,
e porque você se identifica também com o outro. Então você vai usar a máscara, você vai obedecer os decretos, você vai cumprir esse papel em obediência, porque é assim que Deus vai nos honrar. E com isso você vai proteger os seus olhos, você vai proteger sua boca, o seu nariz, você vai proteger o próximo, tá bom? E a gente rapidamente sai dessa mais fortes, mais fortalecidos, com os nossos muros levantados, as portas no lugar e desfrutar de um tempo novo de restauração. Lembre-se, em dias de pandemia, seja um líder exemplar em dias de crise, na sua casa, começando com a autoliderança da sua vida. Que Deus abençoe você, segue o estudo para você ter em mãos e compartilhar aí com a sua família. Um abraço e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ministrar o seu coração em nome de Jesus.